Boa noite a todo o pessoal novamente da rede social, né? Voltando em uma nova série de estudo, né? Falando dos 7 selos, né? Por quê? Porque existe aí uns ensinamentos e um diz que esse cavalo branco do primeiro selo representa o anticristo, entendeu? E eu não concordo com isso, conforme a minha interpretação, né? Isso não é o anticristo, isso aí é Jesus, entendeu? O cavalo branco representa a vinda de Jesus a esse mundo. A primeira vez ele veio através de Maria, entendeu? Nasceu através de Maria, entendeu? Então representa esse cavalo branco representa ele, entendeu? E a sua mensagem ele deixou, entendeu? O ensinamento ele deixou, a palavra de Deus é o Novo Testamento. Então, o cavalo branco para mim, dentro do verso bíblico, conforme eu entendo, ele representa a vinda de Jesus a esse mundo. Porque os 7 selos são 7 períodos de tempo e vai desde a primeira vinda de Jesus e representa desde a vinda de Jesus até a sua segunda vinda, entendeu? Então é um período de tempo e foi dividido em 7 partes, entendeu? E são os selos. Cada selo representa um período de tempo. Existe selos que são menor e outros são maior, não são todos igual, entendeu? Então tem selos que são menor e tem selos que é um período de tempo maior, entendeu? Aí o que acontece? Este cavalo branco e do primeiro selo representa Jesus, entendeu? A vinda de Jesus a esse mundo e a mensagem que ele deixou, a verdade, entendeu? Os seus ensinamentos, através dos apóstolos. O segundo cavalo vermelho representa Satanás. Logo depois de Jesus veio e deixou a sua verdade aqui, Satanás ele veio aqui para a terra e aí perseguiu o povo de Deus. Por quê? E assim que quando Jesus ele morreu e subiu para o céu, quando ele chegou lá no céu, ele levantou uma isca contra Satanás. E aí se iniciou um julgamento contra Satanás lá no céu. E aí, por isso, e logo em seguida, Satanás ele vem no segundo selo, no período do segundo selo, ele vem para a terra, representa ele vindo para a terra. É por isso que o cavalo vermelho representa Satanás. Ele veio para a terra para provar as testemunhas de Jesus. Ou seja, Jesus ele levantou uma isca contra Satanás lá no céu. Depois ele subiu para o céu. E aí Satanás ele veio, depois de um período, e terminou o período do cavalo branco, ele veio para a prova, para provar as testemunhas de Jesus. Ou seja, Jesus ele tinha suas testemunhas e comprovava isso. Satanás veio a prova, entendeu? Então o segundo selo representa a vinda de Satanás para a prova as testemunhas de Jesus. O terceiro selo é o cavalo preto, representa a expulsão de Satanás. A expulsão de Satanás para a terra. Ou seja, a expulsão lá de Apocalipse 12 aconteceu no período do terceiro selo, não dentro do terceiro. Aconteceu na saída do segundo para o terceiro. Por quê? Porque o segundo foi um período de comprovação, e aí, terminando o segundo selo, ficou comprovado e ele é urpado, entendeu? E aí ele foi expulso, ou seja, ele foi expulso da saída do segundo para o terceiro, entendeu? Ou seja, durante o terceiro ele já tinha sido expulso, ou seja, aconteceu a expulsão dele ali. Saindo o segundo selo para o terceiro, entendeu? Bem na divisa aconteceu essa expulsão, entendeu? E é por isso que no terceiro selo ele já representa Satanás aqui na Terra. E aí ele começa a misturar a verdade com a mentira. Ou seja, a verdade que Jesus deixou, a mensagem lá do primeiro selo. Agora no terceiro selo ele começa a misturar a verdade com mentira, entendeu? Misturar a doutrina, as pagãs, as coisas pagãs com a verdade, misturando, entendeu? A verdade com a mentira. O quarto selo representa a matança do povo de Deus que aconteceu no passado, né? Está registrado nas histórias aí um período aí, né? Se eu não tiver enganado, foi de 1200 anos de perseguição, né? Onde as pessoas eram queimadas nas fogueiras, né? Pela Igreja Católica, né? Santa Inquisição, entendeu? Então representa o período da matança, entendeu? É por isso que lá tem um cavalo amarelo, entendeu? E o inferno e a morte o seguia, entendeu? Ou seja, o período da matança, onde muitas pessoas morreram ali, entendeu? Foi um período de grande matança contra o povo de Deus, entendeu? E aí, o quinto selo representa a restauração da verdade. Como assim a restauração? O início, não, e ela levantou de uma vez, não. Apenas a verdade começou a aparecer de pouquinho, poucas coisas, não todos, entendeu? De uma vez, apenas uns. Ou seja, começou a sair debaixo do pé do inimigo. Lembrando que
Lá a ponta pequena de Daniel 7, Daniel 7 não, é Daniel 8, Daniel 8, 11 e 12, pega aí sim, fala e o chifre pequeno iria pisar na verdade, né? E a mentira ia prosperar, ou seja, a mentira ia ser jogada por terra e a mentira ia prosperar. Então representa isso, entendeu? Então a partir do momento que Satanás foi jogado no terceiro selo na terra, foi exposto para a terra, ele misturou a verdade com a mentira, ou seja, ele pisou na verdade e a mentira passou a aumentar, entendeu? A mentira passou a dominar a verdade, entendeu? E a verdade diminuiu e a mentira aumentou, entendeu? Só que quando nós chegamos no quinto selo, a verdade começa a se levantar, não se levantou toda no quinto, ela começa a levantar. E aí, então, o quinto selo representa isso, o levantamento da verdade, ou seja, começando a se levantar, entendeu? No sexto selo, o sexto selo representa a restauração da verdade, de toda a verdade, entendeu? Ela será restaurada, toda a verdade, no sexto selo, ela será restaurada. E o nome de Deus, e o nome do Messias, Filho de Deus, do verdadeiro Filho de Deus, seria revelado, entendeu? Por quê? Porque ali no sexto selo, não dá para explicar através do selo, porque eu estou fazendo outro acompanhamento, porque para mim, as igrejas, ela anda junto com o selo, entendeu? Então daria para me explicar através das igrejas, entendeu? Mas, como eu estou falando apenas do selo, então eu não vou usar esse termo, porque, entendeu? Só se eu tivesse já desde o começo falando desta forma, mas como eu estou falando apenas do selo, então eu vou me conter apenas nisso. Então o selo representa a restauração da verdade, entendeu? Apenas isso, né? Ou seja, a verdade toda seria restaurada. O sétimo selo ele representa um período e é o grande dia da ira de Deus. O sétimo selo representa o grande dia da ira de Deus. Se você olhar no sexto selo, quando você olha no sexto selo, bem no finalzinho do sexto selo, diz assim, versículo 16, no sexto selo, no versículo 16 diz assim, ó: Dissei ao monte e ao rochedo, aí sobre nós, esconder-nos da face da ira, e se assenta no trono e da ira do ordeiro. Versículo 17. Por este ou grande dia da ira dele e pode sorter. Ou seja, no versículo 17, no sexto selo, na saída, no último verso, os reis estão se escondidos nas cavernas e dizem assim, ó, aí sobre nós, por este ou grande dia da ira dele. Ou seja, e ao final do sexto, no final do sexto selo, saindo o sexto para entrar no sétimo selo, esses aí, os reis, estão dizendo, ó, aí sobre nós, porque chegou o grande dia da ira dele. Qual é o grande dia da ira de Deus? É o sétimo selo. O sétimo selo, ele é o grande dia da ira de Deus, entendeu? Então, toda a verdade vai ser restaurada no sexto selo, onde vai haver a marca da besta, o selamento do povo de Deus, o nome de Deus vai ser revelado, o verdadeiro nome de Deus, o nome do cordeiro verdadeiro vai ser revelado também. Toda a verdade vai aparecer e o inimigo pisou, o chifre pequeno de Daniel 8, ele pisou, toda a verdade vai ser restaurada no sexto selo, e no sétimo vai ser o período da grande ira de Deus. O sétimo selo representa o grande dia da ira de Deus. Entendeu? É um período onde vai. O sétimo selo vai se iniciar um toque da trombeta. Quando abrir o selo, se inicia um toque da trombeta. Então haverá 7 toques de trombeta. Cada toque de trombeta é um flagelo. Depois do toque da trombeta, na última trombeta, na sétima trombeta, haverá ainda mais 7 flagelos da ira de Deus. E com isso se consome a ira de Deus, entendeu? Ou seja, não são 7 flagelos da ira de Deus, são 14 flagelos da ira de Deus. Se inicia as trombetas, o sétimo selo se inicia com os toques da trombeta. É 7 toques de trombeta, na última toque da trombeta, mais 7 flagelos. Então são 14 flagelos da ira de Deus. Então este é o grande dia da ira de Deus. O sétimo selo é o grande dia. Então voltando a reforçar. O cavalo branco representa a vinda de Jesus a esse mundo. Depois o cavalo vermelho representa a vinda de Satanás a este mundo para provar as testemunhas de Jesus.
Depois, o terceiro selo representa a expulsão de Satanás para este mundo, e é a batalha de Apocalipse 12, ele foi expulso para esse mundo, aconteceu ali na saída do segundo para o terceiro. Então, no terceiro selo, Satanás já está na terra, e aí ele contamina a verdade que Jesus deixou, com a mentira, ele mistura a verdade com a mentira. Aí o quinto, não, o quarto cavaleiro, o quarto selo representa a matança do povo de Deus, é uma perseguição que teve no passado aí. E aí o quinto representa a restauração da verdade, o levantamento da verdade, começando a levantar, entendeu? Começando a levantar. E o sexto selo representa a restauração de toda a verdade. Toda a verdade vai aparecer no sexto selo, entendeu? E aí o sétimo é o grande dia da ira de Deus, onde Deus vai consumir a sua ira sobre os ímpios, entendeu? Sobre eles que receberam a marca da besta no sexto selo. No sétimo selo vai ser o momento que Deus vai a sua ira sobre os ímpios, entendeu? Com 14 flagelos, 7 trombetas e 7 flagelos. Este é o vídeo que eu ia deixar para vocês. Algum comentário pode deixar no vídeo aí, tá bom? Ou a gente pode responder, viu?